Olá, bom dia, feliz sábado. Que Deus continue abençoando você, sua casa, toda a sua família. Estive aí um pouquinho afastado das lives, preparando algumas coisas e estudando um pouco mais para que pudesse trazer algo mais construtivo, algo mais poderoso para as nossas vidas, né? Sabe que quando a gente estuda, quanto mais a gente lê, a gente busca em espírito e verdade, Deus ele vai nos ensinando cada vez mais, né? E eu estou muito feliz que chegou a minha Bíblia nova, né? Que eu adquiri, né? É uma Bíblia do Charles Haddon Spurgeon, né? E, e ela é na tradução da NVT, né? Como eu disse, sempre falei, eu gostei dessa versão transformadora, que tem uma linguagem muito boa, uma linguagem de fácil entendimento e que é gostoso de ler, né? Se você um dia desejar adquirir uma Bíblia boa, né? Lógico que tem várias, né? E essa da nova nessa da linguagem transformadora, né? Nova versão transformadora, ela é muito boa. Essa Bíblia que eu comprei, ela comprei pela Amazon, do Charles Spurgeon, 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 é isso. É de um grande pregador do passado, né, que tem aí sermões maravilhosos. Eu sou um dos seguidores, né, e tem um intérprete dele que faz, né, as suas pregações. Coisa linda, sabe? Edificante o bastante, né? É lógico que cada um tem o seu gosto peculiar por obter uma Bíblia. E eu já, sinceramente, eu amei essa versão transformadora. Tá bom, hoje eu quero falar um pouquinho sobre a vitória sobre a ansiedade, né? Curando emoções danificadas. Eu já fiz uns estudos já sobre isso há um tempinho atrás, né? Eu já coloquei é, nos meus vídeos e eu consegui, né? Da do 1 ao 6. Hoje nós vamos ver o primeiro, sábado que vem nós vamos ver o segundo, e assim, todo sábado de manhã eu quero, assim, se Deus permitir, estar passando para vocês esse estudo, para que eu e você venham estudar um pouquinho. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a ansiedade, né? A cura interior. Porque, veja bem, muitos estão doentes espiritualmente, muitos estão doentes fisicamente, e nós precisamos de um tratamento, tanto físico como espiritual, né? Somos seres humanos, né? Felizmente ou infelizmente, nós temos sentimentos e Deus fez um pacote, colocou em nós todos os sentimentos. Então é natural você sentir sentimento negativo e sentimento positivo. Mas existe algo que nós precisamos entender e observar sempre, que é a ansiedade. E quando eu e você nós buscamos a raiz disso tudo e buscamos a cura interior, nós podemos nos tornar pessoas até melhores, né? Lógico que o mundo está no caos que está, mas não vai mudar. E a gente também não vai esperar melhoras, mas nós podemos fazer a nossa parte, levando para essas pessoas que sofrem, para as pessoas que estão sofrendo, um pouco de alento, um pouco de calma para sua alma, um pouco de virtude, né? Na palavra de Deus, mostrando que Jesus Cristo, ele é o único, ele é o soberano, ele é o dono de todas as coisas. Então, meus irmãos, no livro de Filipenses, capítulo 4, do versículo 4 ao 7, nós vamos ler da seguinte forma. Diz assim, ó: alegrem-se sempre no Senhor. Repito,
Alegre-se, que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembre-se de que o Senhor virá em breve. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra e tudo que nele há. Pai querido, nos ajude, Senhor, a cada dia mais aprender da Tua Santa Palavra, aprender que o Senhor é o soberano de todas as coisas. Nos ajude, Senhor, a lutar contra a ansiedade, contra essa doença invisível, que ela vem na surdina e tem assolado muitas pessoas, e assola muitas pessoas. Senhor, que nós possamos abrir o nosso coração, abrir a nossa mente, para que nós possamos aprender juntos a ter vitória sobre a ansiedade, Pai querido. Nos ensina cada vez mais, porque o Senhor é o Rei, o Senhor é o Deus do ontem, do agora e para sempre. Amém. E obrigado. Então, irmãos, as emoções, elas influenciam muito o modo que eu e você vivemos nossas vidas, né? Elas são um dom de Deus, desde que possamos aproveitar a vida e se relacionar com os outros, não é verdade? Mas a forma como expressamos, ela determina, né, se elas são benéficas ou prejudiciais. Ou nós controlamos ou elas não controlam. A coisa é muito séria, né? Então, nós temos que aproveitar a vida e se relacionar com as outras pessoas de uma maneira correta, de uma maneira eficaz, de uma maneira totalmente cheia de amor. Lógico, você pode até estar se perguntando, mas como que pode isso acontecer se o mundo está um caos e muitas das vezes a gente entra em conflito com nós mesmos, né? Então, é como eu acabei de dizer, né? A forma como eu e você nós expressamos, né, todo esse sentimento vai determinar se elas são prejudiciais ou se elas são benéficas para a minha vida, para a sua vida. Você entende? Então, a ansiedade é a emoção mais proeminente que as pessoas estão enfrentando hoje. Hoje, nós olhamos aí pessoas que enfrentam essa situação de uma maneira terrível. Hoje nós ouvimos casos de crianças com pouca idade sofrendo de ansiedade, coisas que há algum tempo atrás a gente não escutava, que a gente não via, né? E sem contar os mais velhos também, que vivem ansiosos. Então, essa situação toda, o relacionamento que eu vou ter com o trem lá fora, ou dentro da minha própria casa, é que vai determinar se essa emoção, elas são benéficas ou são prejudiciais. Ou seja, ou eu controlo essa emoção, ou essa emoção vai me controlar para sempre. E a palavra de Deus que eu acabei de ler, ela é bem clara. Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegre-se, que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembre-se de que o Senhor virá em breve. Jesus está voltando, amém? Jesus está voltando e falta pouquinho tempo. Aí ele fala no versículo 6, não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. O que Deus já fez para a sua vida? O que Deus já acrescentou em sua vida? Será que ao acordar você já agradeceu
a Deus por Ele ter acordado você, te dado vida, você pôde levantar? Será que você saiu aí fora, já olhou para o céu para ver o lindo que o Senhor deixou para que você contemplasse? Então você veja bem que é muito importante eu e você compreender, né, que devemos fazer com ansiedade e quanto tempo nós deixaremos ela nos controlar. Então é importante compreender o que devemos fazer com ansiedade. Nós devemos decidir quanto tempo nós vamos deixar a ansiedade nos controlar. Ou nós vamos controlar a ansiedade. Então, nós temos que entender, em primeiro lugar, o que é a ansiedade. No Novo Testamento, a palavra ansiedade não significa estar distraído ou separado. É o oposto de paz, que significa estar unidos. Também pode ser definido como medo, apreensão e incerteza. E pode ser causada por eventos passados ou uma situação presente ou possibilidades futuras. Então a ansiedade ela chega na surdina. Pode acontecer dessa doença pegar, laçar a pessoa em um evento que aconteceu lá atrás. E de verdade, quando chega nesse processo, nós precisamos de uma ajuda profissional. Precisamos de uma ajuda para nos ajudar. Lógico, somos pessoas que estudam a Bíblia, que têm o conhecimento desse Deus, que Deus faz tudo. Mas Deus deixou, né, os médicos para aqueles que precisam de médicos. Você entende? Então, nós temos que ter o quê? Um conhecimento. Porque quando eu e você começa a compreender toda essa situação da ansiedade, aí nós começamos a entender se nós vamos deixar a ansiedade nos controlar ou nós vamos controlar essa ansiedade. Então, a ansiedade é o oposto de paz, que significa estar unidos. Amém? Também pode ser definido como medo, né? Apreensão e incerteza. Quantas pessoas não têm certeza daquilo que faz? Ontem eu estava falando para um amigo, falei assim, olha, eu sou um homem que hoje eu procuro viver com certeza dentro do meu coração. Tudo que eu faço, eu vou na certeza, mesmo se eu errar, mas eu vou na certeza. Eu não deixo a ansiedade, como antigamente, me prender da maneira que prendia. Não digo para você que eu estou curado 100% da ansiedade. Eu ainda tenho ansiedade, eu ainda, né, às vezes sou ansioso, mas eu procuro controlar. E dá certo quando você consegue controlar, tudo no poder de Deus. E aí você busca ajuda profissional, você estuda a Bíblia, você ora ao Senhor, você jejua, e Deus ele vai fazendo o necessário para você. E você vai tirando forças de muitas coisas. Né? Paulo ele fala lá em Coríntios, né? Quando eu estou fraco, me sinto forte. Quando eu estou forte, me sinto fraco. Da fraqueza tira força. É uma loucura isso, não é verdade? Porque como que você consegue tirar forças da fraqueza? Como que você pode vencer uma emoção danificada em sua vida? Lógico, buscando, estudando a Bíblia, em oração, pedindo para Deus, assim como a palavra aqui está escrito, olha, deixa eu achar aqui, não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo o que ele fez. Aí no versículo 7 fala, então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento e que guardará o seu coração, a sua mente em Cristo Jesus. Então, quando eu busco o entendimento, eu vou entendendo que eu não tenho que ficar preocupado com coisa alguma. Porque quanto mais preocupação eu tenho,
mais ansiedade vai gerar dentro do meu coração. Mas se eu consigo ter uma ligação com o nosso Senhor, Ele vai me dando sabedoria, vai clareando a minha mente, vai guardando o meu coração e vai me mostrando para mim que eu preciso de uma ajuda profissional terrena também. Se é que você está me entendendo. Então a ansiedade, ela prende, ela algema, ela deixa você num calabouço muito grande, né? É como eu acabei de dizer agora há pouco, né? Que a ansiedade, ela significa estar distraído. Quantas pessoas não estão distraídas, né? Por quê? Porque é como eu falei, no Novo Testamento, no Novo Testamento, irmãos, a palavra ansiedade, ela significa estar distraído ou separado. Você entende? É o oposto de paz que significa estar unidos. Também pode ser definido como medo, apreensão, incerteza, e pode ser causada por eventos passados, eventos presentes e a possibilidade de eventos futuros. Então, às vezes, a ansiedade é o medo de não estar no controle ou de sentir-se vulnerável. Quantas pessoas, se não estiver no controle das coisas, elas se perdem? Muitas pessoas têm medo do novo. Muitas pessoas têm um medo de realmente se entregar ao aprendizado. Se ela não estiver no controle, para ela não está bem. E no nosso dia a dia nós vamos aprendendo sobre isso. Leva-se tempo. Né? Que nem ontem eu estava falando para uma pessoa. A gente acha que sabe tudo, mas a gente descobre que não sabemos nada. Quando a gente vai envelhecendo, vai amadurecendo, a gente entende que a gente não sabe nada realmente. Nada. Então a gente não deve deixar a preocupação ser maior do que o nosso Deus, né? E quais são as fontes da ansiedade? Quais são essa fonte que pode causar esse problema todo na nossa vida? Primeiro de tudo, eu e você, nós temos que saber que Deus não é o criador da ansiedade, entende? E que a preocupação não se encaixa na nossa identidade como seguidor de Cristo. A pessoa que é seguidor de Cristo, realmente, ela consegue ter vitória sobre a ansiedade, né? E Jesus, ele está voltando. Jesus está voltando e ele vai separar o trigo do joio, vai separar o crente do cristão. Entenda isso. Irmãos, a coisa é muito séria. Por quê? Eu digo que vai separar o crente do cristão. Mas isso vai ser uma outra ocasião e eu vou explicar direitinho. Tá bom? Mas procure entender. Se você pegar os evangelhos, você vai entender o que eu estou dizendo. Porque lá em Mateus 24, diz que o evangelho vai ser pregado. Amém? Mas ele não diz que todos vão aceitar. E Jesus está vindo. Ele vai separar o trigo do joio. Então, irmãos, Deus, ele não é o criador da ansiedade. Deus não é o criador da preocupação. A preocupação e a ansiedade não é a nossa identidade como seguidor de Cristo. E eu e você, nós devemos confiar, devemos ter a certeza que realmente Deus, ele está no controle de tudo. Por quê, irmãos? Vamos ver o que a Bíblia diz para mim e para você. Não é o Alexandre aqui que está dizendo tudo isso, mas é a palavra de Deus que está nos mostrando a real verdade. É importante saber que existe um Deus
que ele está no controle de todas as coisas. Mateus capítulo 6, vamos lá. Gente, eu amei essa Bíblia. Ela é de fácil leitura, ela é uma Bíblia que realmente traz assim, um prazer muito grande quando você começa a ler e entender aquilo que você está lendo. Isso é muito bom, né? Mateus capítulo 6, o versículo 24, 25 e 26. Né? Diz assim: por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que a comida e o corpo não é mais que a roupa? Observem os pássaros. Eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Olha Jesus falando. Jesus ele dizendo. Então, irmãos, é importante que eu e você saiba que existe a causa legítima, ou seja, alguma coisa naturalmente vai criar ansiedade. Você entende? Por exemplo, se você não estudar para uma prova, você tem razão para estar nervoso? Claro que não. Se você não estudar para fazer uma prova, você tem razão para estar nervoso? Tem, porque você não estudou. Agora, se você estudar para uma prova, você tem razão para estar nervoso? Claro que não. Você estudou, você se dedicou, você se esforçou. Então não tem um motivo para você ter o quê? Ansiedade. Não tem motivo para você se preocupar. Mas se você não estudou, não esforçou, quando chegar no dia da prova, infelizmente você vai estar ansioso, preocupado e não vai conseguir ter êxito naquilo que você está fazendo. Certo? Nós temos também, é muito importante tudo isso, viu, meus irmãos? É importante saber também que as razões indevidas, há razões indevidas também, ó. Em outras ocasiões, as nossas preocupações são causadas quando sentimos que não podemos conseguir o que queremos. Pode ser alguma posse ou um relacionamento que queremos, mesmo sabendo isso e não é certo. Você entende? Então você veja bem, as nossas preocupações são causadas quando eu e você nós sentimos que não podemos conseguir o que queremos. Por que nós ficamos assim, dessa forma? Porque são razões indevidas. Eu não posso desejar algo que eu não posso ter, porque não é meu. Eu tenho que desejar aquilo que eu posso ter. Vou dar um exemplo. Alguns anos atrás, houve aqui um grande roubo no Banco Central. Levaram-se ali muitos dias e fizeram até um filme. Os ladrões roubou, chegaram até a encontrar carro assim, já com dinheiro dentro das portas, assim, coisa assim bem elaborada, né? Mas veja bem, essas pessoas que roubaram não conseguiram usufruir porque adquiriram coisa indevida. Como que uma pessoa pode obter algo tomando de alguma pessoa, mas não pode usufruir? Agora você se esforçou, você trabalhou, você conquistou, você vai usufruir sem medo, sem preocupação. Você está entendendo? E você vai ser feliz. Então, as razões indevidas, irmãos. Em outras ocasiões, as nossas preocupações são causadas quando sentimos que não podemos conseguir o que queremos. Pode ser alguma posse ou um relacionamento que queremos, e mesmo sabendo que isso não é certo. Caso de adultério, homens, mulheres que são casados.
Homens que desejam a mulher do outrem, mulheres que desejam os homens de outrem. Mas não pode ter errado. Outra coisa também são as questões não reconhecidas. É importante saber também que existem questões não reconhecidas. Quando não lidamos com a causa de nossa ansiedade, ela vai permanecer durante longo tempo dentro de nós, causando o quê? Causando todos os tipos de problemas emocionais e físicos. Irmãos, hoje nós vemos pessoas doentes fisicamente, doentes espiritualmente, por causa de questões não reconhecidas, questões que estão deixadas de lado. Eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei que eu tenho que resolver, mas eu vou deixar de lado, procuro não reconhecer essas questões. Você entende? Então, esta não é a maneira que Deus quer que seus filhos vivam. Deus quer que eu e você, que somos seguidores de Cristo, que somos cristãos, vivamos bem, vivamos com a mente cheio de paz, cheio de amor. Mas para isso nós temos que resolver questões não reconhecidas. Ou seja, questões que muitas das vezes eu e você não queremos reconhecer. Pessoas que querem empurrar com a barriga aquilo que é para ser resolvido por ela mesma. Ah, não, eu tenho esse problema para resolver, deixa que o fulano lá vai e resolve. Não, irmãos. Não é dessa forma que Deus deseja que você vivamos. Então nós temos que entender essas 3 coisinhas básicas importantes para a minha vida e para a sua vida. Amém? E por que devem ou por que devemos evitar a ansiedade? Por que será que eu e você temos que lutar contra a ansiedade? Primeiro, não é bíblico. A ansiedade nunca foi bíblico e jamais vai ser bíblico. Sabe essa história que a gente vê cantores cantar, crentes falar que se você quer vitória, geme e chora? Não, irmãos. Você tem sim que orar com devoção a Deus, em adoração a Deus, pedindo para Deus realmente transformar seu coração. Mas você não precisa ficar gemendo e chorando. Você não precisa ficar sofrendo. Você só precisa ter a paz de Cristo e viver na conformidade da palavra de Deus. Quando eu e você entendermos essa dinâmica de estar sempre ali procurando viver no caráter de Cristo Jesus, sendo imitador de Cristo Jesus, todos esses problemas da ansiedade vão desaparecer de nossa vida. Jesus Cristo, ele veio aqui na terra para nos salvar. Ele mostrou para nós que nós podemos viver sem ansiedade, mostrou para nós que nós podemos fazer milagres, mostrou para nós que nós podemos vencer todos os tipos de malefícios em nossas vidas. Você entende? Jesus, ele passou por tantas situações que ele poderia estar ansioso, no deserto mesmo, ele poderia estar ansioso, não, mas ele estava muito calmo e rebateu palavra com palavra. Você está entendendo? Eu e você, nós devemos ser assim. Mas muitas das vezes nós não queremos enxergar a causa legítima, nós não queremos chegar a razões indevidas, nós não queremos enxergar as questões não reconhecidas e não queremos também entender que todos esses malefícios que acontecem para a nossa vida não é bíblico. Você entende? Há crentes, irmãos, que gostam de dizer desgraças em suas vidas como se fosse um testemunho assim de vitória. Porque se você chegar e falar de uma doença, aquele crente vai falar para você que a doença dele é maior, que ele passou por tantas coisas. Então não podemos ser assim, irmãos. Não é bíblico. Em uma só passagem Jesus disse, não andeis ansiosos. Ele diz 3 vezes, Mateus 6, capítulo 6, versículo 25 ao 34, nós estamos lendo. Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais
que a roupa? Observe os pássaros, eles não plantam e nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois o seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupados que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observe como crescem os lírios do campo. Não trabalham, não fazem roupas, e, no entanto, nem Salomão, em toda sua glória, se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer? O que vamos beber? O que vamos vestir? Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão dadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Basta para hoje o problema desse dia. Bem, isso me faz lembrar, irmãos, que quando minha esposa estava grávida, eu falei assim para minha esposa, falei assim: nossa, mãe, nós precisamos já começar a fazer um enxoval, comprar berço, comprar roupa, comprar isso e comprar aquilo. E ela olhou bem nos meus olhos e disse assim: não, Deus, ele vai prover todas as coisas. Não se preocupe com isso. E aquilo entrou no meu coração e de verdade foi dito e foi acontecido. Porque antes da Zoe nascer, ela já tinha tudo. Irmãos, ela ganhou tanta coisa que a gente, com a graça de Deus, pôde doar para as pessoas também que estão precisando. Então isso mostra que realmente é verdade. Quando você começa a se preocupar, mas coloca a preocupação nas mãos do Senhor, Deus, ele vem, acalma o teu coração e você deixa toda a ansiedade de lado. Aí você começa o quê? A receber os benefícios que Deus ele provê para a sua vida. Então, não basta você acreditar, mas você tem que se esforçar, irmãos. Então nós devemos evitar a ansiedade, porque ela não é bíblica, é como eu acabei de ler. Então Jesus ele explica que é o que? Desnecessário, porque o Pai dará o que eu e você nós precisamos. Nós, eu e você, nós precisamos, né, simplesmente nós precisamos saber todas essas coisas e simplesmente não podemos aceitar um estilo de vida de ansiedade quando Jesus é o nosso príncipe da paz. Quando eu entendo que Jesus é o príncipe da paz, que ele é o príncipe que dá a paz que excede todo o entendimento do mundo, eu e você, nós começamos a ter vida. Você entende? Então, irmãos, nós devemos evitar a ansiedade, porque ela não é bíblica. A ansiedade, ela tem um efeito negativo sobre todas as áreas de nossas vidas, irmãos. Por quê? Primeiro, ela divide nossas mentes, né? A apreensão nos puxa em duas direções diferentes, o que torna cada vez mais difícil se concentrar em assuntos importantes. Então ela vai dividindo as nossas mentes em diferentes direções, que torna difícil. Sabe aquela historinha da chave, que se você conseguir virar a chave, você consegue ter um pouco mais de controle sobre a sua vida? Então a ansiedade, ela faz isso. Quando você descobre que a chave é Jesus Cristo, e quando você deixa Jesus Cristo te direcionar aquilo que é necessário para a sua saúde mental,
física, espiritual. Você começa a ter vida, né? Segundo, retarda a nossa produtividade, irmãos. Por exemplo, pode-se dizer aqui, ó, que estamos distraídos com preocupações, não podemos dar mais alguma coisa de nossos melhores esforços. Aí nós começamos a entrar aonde? Entrar numa coisa totalmente infértil. Começa a se tornar uma terra estéril. Não tem mais força. Começa a diminuir os seus afazeres. Se tinha o hábito de orar, de estudar a Bíblia com mais eficácia, começa a diminuir. Começa a perder as forças, irmãos. Então ela retarda a nossa produtividade. E terceiro, ela afeta nossas relações pessoais com os outros. E isso, irmãos, é doloroso. Ela afeta muito, 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 muito. Porque é difícil manter as nossas ansiedades para nós mesmos. Você entende? Quando nós estamos cheios de medo, sobrecarregamos os que nos rodeiam. Quando eu tenho medo de alguma coisa, eu não consigo ir para frente. Ao mesmo tempo, eu acabo atrapalhando aquela pessoa que está ao meu redor, aquela pessoa que está junto comigo, né? Um exemplo, um cônjuge que são casados, têm um sonho de crescer, de ter uma vida mais eficaz, dar alegria para os seus filhos, do bom e do melhor. Mas um está cheio de ansiedade, cheio de medo, não consegue dar um passo à frente. Então trava, você entendeu? É como a Bíblia diz, quando o seu líder, né, quando uma liderança, quando o seu rei está em pecado, não sofre só o rei, mas sofre uma nação toda. Você entende? Nós conhecemos a história de Eli, né, que não levou os seus filhos a conhecer ao Deus que ele servia, foi um profeta, né, que terminou muito mal, mas ali sofreu uma nação toda, não foi só ele, mas uma nação toda. Essa é uma história para outro dia, né? Então nós temos que levar a decisões, aliás, a ansiedade nos leva a decisões insensatas. Por quê? Porque aqueles que são excessivamente preocupados com o futuro são propensos a tomar decisões precipitadas para se sentir para parar de se sentir seguro. Então a pessoa não consegue pensar, a pessoa não consegue raciocinar. Aí ela toma uma decisão que acaba ocasionando uma destruição devastadora em sua vida espiritual, na sua vida material, dentro do seu lar, dentro do seu convívio, dentro da sua comunidade. Sabe, tem tudo isso que nós temos que estar atento, irmãos. E a palavra de Deus, ela é bem clara. Não é o Alexandre aqui que está falando. Entendeu? Estou falando sobre ansiedade, uma doença a qual eu luto, eu me esforço para vencer todos os dias. Entende? Buscando o quê? Buscando ajuda profissional, buscando dentro da Bíblia a cada dia mais a santificação com Deus, para que eu possa entender todo esse tormento. Você entende que é um processo que demora-se um pouco, mas quando você alcança o objetivo, você se torna uma pessoa mais eficaz. Você entende? E ela também ela rouba a nossa alegria, ela rouba a nossa paz, irmãos. Sabe? Ela afeta as relações, tanto as minhas relações como as relações das pessoas que estão junto comigo. Você entendeu? Então, ela leva a decisões insensatas, ela rouba a nossa alegria, rouba a nossa paz. Inclusive, eu tenho uma pregação sobre os ladrões da alegria, muito, muito lindo, baseado em cima de uma pregação do pastor Hernandes, um grande pastor presbiteriano que eu gosto muito de ouvi-lo. Né? Se um dia você tiver a oportunidade, digita lá no YouTube Hernandes Lopes. Nossa, é tremendo. Um homem culto,
um homem totalmente responsável, um grande pastor, viu? Gosto muito dele. Então você veja bem, então a ansiedade, ela faz com que tudo esses malefícios acontecem. Então ela vai roubar a nossa alegria, ela vai roubar a nossa paz. Por quê? Porque é impossível estarmos inquietos e tranquilos ao mesmo tempo. Sabe? É impossível. Aí ela vai roubando essa alegria. Ela vai roubando a nossa paz. E a gente não consegue ter tranquilidade. Tudo que a gente vai fazer, sabe, é aquele rebuliço, aquela tentação. Você entende? E também ela revela um terrível desperdício de tempo e de energia. Por quê? Porque vem a incerteza, vem a preocupação, vem a frustração. E isso tudo é desgastante. Isso tudo não leva a nada e pode ter um efeito devastador sobre a nossa saúde. Irmãos. Sabe, acho que, se eu for me engano, acho que no livro de 3 João, que diz assim: desejo que vá bem em todas as coisas, principalmente na saúde. Por quê? Depois que a ansiedade toma conta e a gente acaba perdendo a saúde, irmãos, um corpo enfermo não consegue glorificar a Deus. Infelizmente. Quantas pessoas estão nos hospitais, hoje desejaria estar dentro de uma igreja, estão desejando estar fazendo uma oração, mas não conseguem devido à sua enfermidade física. Aí você pode dizer, mas tem a mente. Mas quantas pessoas estão ali em coma, com parada cerebral, que não pode, sabe, que fica inerte. E aí? Então, nós temos que realmente vencermos. Vencer a ansiedade. E só vamos vencer em Cristo Jesus. Você entende? Então, vai revelando tudo isso que eu acabei de dizer, né? Vai revelando um terrível desperdício de tempo e energia. A ansiedade, ela revela, ela vai fazendo todas essas coisas na vida do ser humano. E qual é a maneira correta de lidar com a ansiedade? Qual é a maneira correta de lidar com a ansiedade, irmãos? Olha, com tanta coisa em jogo, é tolice ceder à ansiedade ou buscar um alívio rápido e temporário. Isso é tolice, irmãos. É como eu falei lá no início, leva-se um tempo. Você vai orando, você vai estudando a Bíblia, você vai deixando o Espírito Santo atuar. Há casos que realmente precisa de uma ajuda profissional. E você que é cristão, ore ao Senhor para colocar uma pessoa, sabe, que possa ajudar você nos preceitos de Deus, sabe, que te ajude mesmo com o Espírito em verdade. Você entende? Existem muitos psicólogos, existem muitos psiquiatras, doutores da área, que podem nos ajudar. Sim, existem muitas pessoas sérias, irmãos. Muitas pessoas sérias. Você entende? Basta você abrir o seu coração e deixar o Espírito de Deus agir dentro de você. Amém? Então, qual é a maneira correta de lidar com a ansiedade? Então, irmão, tem muita coisa em jogo. E realmente é tolice eu e você ceder à ansiedade ou buscar um alívio rápido, imediato e temporário. Em vez disso, eu e você, nós devemos em vez de se preocupar com tudo essas coisas, eu e você, nós devemos levar as nossas preocupações a Deus. Por quê? No livro de Atos 18, capítulo 18, versículo 9 e 10, vamos lá para Atos.
Atos. Por quê? Porque o que está incomodando é um assunto para oração. Eu tenho esse costume, irmão, tudo aquilo que me incomoda, eu oro ao Senhor. Pode ser no meu trabalho, pode ser dentro da minha casa, pode ser onde estou dirigindo, ou seja, em qualquer âmbito que eu estiver, né, quando eu vejo que aquilo está incomodando, ela realmente é um assunto para oração. E o primeiro passo para que a minha liberdade aconteça, para que a sua liberdade aconteça, é confessar os meus medos ao Deus, ao Senhor. E em vez de deixar esse medo me governar, esse medo deixar requisitos de tristeza dentro de mim. E muitas pessoas estão sofrendo por isso. Pessoas que vivem com medo. Essa ansiedade, ela traz isso. Ela não consegue ali enxergar que o outrem que está ali um pouco mais firme, mais forte, quer ajudar. Você entende? Então, eu tenho sim que levar as preocupações todas para Deus. Eu tenho que entender que o que está me incomodando é um assunto para que eu venha a orar cada vez mais. Eu tenho que entender que o primeiro passo para a minha liberdade é confessar os meus medos ao Senhor. E eu tenho que entender que eu não tenho que deixar a ansiedade governar a minha vida, mas deixar Deus governar. Livro de Atos, capítulo 18, do versículo 9 e 10, nós vamos ler assim, ó, certa noite o Senhor falou a Paulo numa visão, não tenha medo, continue a falar e não se cale, pois estou com você e ninguém atacará nem lhe fará mal, porque muita gente nessa cidade me pertence. Amém? Muita gente nessa cidade me pertence. Você pertence a Deus. Não tenha medo, porque Ele está com você. Ele está comigo. Irmão, quem está aqui falando para vocês é uma pessoa que está lutando contra a ansiedade há muitos anos. Sabe? Quando eu comecei a entender que eu tenho que levar aos pés a cruz, levar ao Senhor todo essa passagem na minha vida, eu comecei a ter um pouco mais de eficácia. Não que Deus não sabe as coisas, porque Ele é o Deus que sabe todas as coisas, mas nós precisamos levar até Ele as nossas preocupações, levar até Ele os nossos medos, confessar a Ele tudo isso, entende? E quando eu e você, nós vamos confessando ao Senhor, Ele vai o quê? Nos libertando. João 8,32, se não for me engano, diz assim, e conhecerei a verdade vos libertará. Libertará do que, irmão Alexandre? De todas essas coisas, meus irmãos. Como eu falei lá no início, nós não sabemos todas as coisas. Nós estamos aprendendo no dia a dia. Você entende? E quando eu comecei a fazer esse estudo sobre curando as emoções danificadas, eu comecei a enxergar os problemas que eu estou passando. E já comecei a buscar no Senhor, a confessar ao Senhor os meus medos, a confessar ao Senhor as minhas frustrações. Não brigar com o trem, ir lá e discutir isso, aquilo. São coisas fúteis. E buscar realmente aquilo que é necessário. Tá bem? Então você veja bem que Deus, Ele sempre vai estar comigo, sempre vai estar com você. Então você veja bem, aqui a maneira correta de lidar com a ansiedade, nós temos que também chegar para o Senhor com uma atitude de oração e de graça, em meio à apreensão.
você não pode se sentir grato. Mas quando você pensa sobre o envolvimento do amor de Deus em sua vida, você não pode deixar de louvá-lo. Amém? Então você veja bem, em meio à sua apreensão, você não pode se sentir grato. Ou seja, quantos crentes que quando está passando por uma frustração, está passando por uma luta, que está indo tudo errado, não tem gratidão a Deus. E muitas das vezes colocam que uma culpa em Deus. Mas quando você pensa sobre o envolvimento do amor de Deus na sua vida, né, no seu interior, no seu ser, você jamais vai poder deixar de louvá-lo. Por quê? Vamos ver o que diz lá em Filipenses capítulo 4. Ó. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Ó. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento e que guardará seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Aleluia por isso, irmãos. Amém. Amém, amém, amém. Você entende? Então, eu estou passando por uma frustração, estou passando por algo que não está deixando eu não ter força para falar com Deus. Começa a louvar. Começa a dizer a Deus a gratidão que você tem por tudo que Ele faz, por tudo que Ele fez, por tudo que Ele fará. Você entendeu? E pedindo para Ele. Olha o que a palavra está dizendo. Ó. Pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele fez. No momento que você vai pedir para Deus é o quê? Carro? Casa? Dinheiro? Não, irmão, você está precisando de paz. Peça para Deus paz e ele vai te conceder a paz. Olha o restante do versículo aqui. Ó. Então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo o entendimento e que guardará seu coração, a sua mente em Cristo Jesus. Então, quando eu oro pedindo para Deus, quando eu oro ali, colocando nas mãos de Deus, eu começo a ter gratidão. Eu começo a agradecer por tudo que Ele está fazendo, por tudo que Ele fez e por tudo que Ele vai fazer. Amém? Irmão, também a melhor maneira correta de lidar com a ansiedade é quando eu e você nós nos venha com uma tríplice convicção. O que é isso? Lembre-se que o Senhor te ama incondicionalmente e quer o melhor para você. Ele quer o melhor para mim. E além disso, Ele tem o desejo e o poder para nos ajudar, irmãos. Então eu e você, nós podemos esperar que Ele faça exatamente isso. Pode ter certeza. Lembre-se do que eu falei. Minha esposa ainda estava grávida, perto já de ter o bebê. E eu comecei a falar, precisamos já fazer o enxoval. Ela falou, não se preocupa com essas coisas, porque Deus vai prover todas as coisas. E Deus é tão maravilhoso que Ele proveu que a gente pôde doar muitas coisas e estamos doando ainda, né, as roupas. Tem roupas novíssimas que a minha filha ainda nem sequer usou, está sendo doada. Esse é o Deus que eu e você servimos, e eu sou grato por tudo. Não só por isso, mas também sou grato pelas lutas que tenho, porque quanto mais luta eu tenho, mais esforçando eu estou, mais se esforçando eu estou para que eu venha vencer. E uma delas é essa ansiedade. Por isso que hoje eu estou tendo a oportunidade de passar para vocês esse maravilhoso estudo, a qual chegou ao meu coração, a qual eu pude aqui estudar e estar explanando com você.
Bom, é lindo o que Deus faz, você entende? Então, eu e você, nós temos que lembrar que Deus nos ama incondicionalmente, né? E que Ele quer o melhor para mim e para você. E além disso, Ele tem o desejo e o poder de ajudar você, de ajudar a mim, né? Em tudo em nossas vidas. E, e eu e você podemos ter a esperança e a certeza que Ele fará realmente tudo isso. E a melhor maneira e a maneira correta de lidar com a ansiedade também é reconhecer que a ansiedade é uma batalha de fé. Efésios capítulo 6, se não for me engano, diz que a nossa guerra não é contra a carne nem o sangue, mas contra as hostes, potestades celestiais. Então você veja bem que nós devemos crer que Deus cuidará de nossa ansiedade. E eu creio que Deus está cuidando da minha ansiedade, da ansiedade que me assola, que me assolava, que, sabe, que tem me prendido. Que vai chegar um momento que eu vou vencê-la completamente, 100%, porque eu já comecei a dar o primeiro passo. Para chegar do outro lado, precisa dar o primeiro passo. Então, irmãos, eu e você, nós temos que reconhecer que a ansiedade é uma batalha de fé. Nós devemos crer que Deus cuidará de nossas ansiedades se entregarmos nossas preocupações em suas mãos. Se eu e você entregar as nossas preocupações nas mãos de Deus, nós podemos ter a sua paz incrível, mesmo se todo o inferno ruge ao nosso redor, irmãos. O inferno pode bramar, o inferno pode fazer o que for, mas você vai ter paz, irmãos. Ontem eu ouvi assim um rapaz falando assim, né, na rede social. Eu vou tentar aqui lembrar, mas ele estava dizendo assim que é muito difícil vencer uma pessoa calma. É muito difícil você vencer uma pessoa tranquila. Pode vir uma pessoa buzinando atrás de você, isso, aquilo. Pode passar. Tá com pressa? Vai, eu tô vivendo. Tô vivendo tranquilo. Tô vivendo com paz. Vai, tá com pressa? Porque nós fazemos tantos planos. Amanhã eu vou chegar no meu trabalho, vou fazer isso, vou fazer aquilo, isso aqui. Vai, irmão, faz. Eu tô tranquilo. Eu tô no tempo de Deus. Você entende? É por isso que muitas pessoas estão se matando, muitas pessoas estão adoecendo, muitas pessoas estão se deteriorando, porque estão vivendo num mundo caótico, num mundo cheio de pressa, não estão parando para pensar, não estão vivendo na tranquilidade, estão sendo tomados pela ansiedade, estão sendo tomados pelos malefícios que o inimigo tem colocado nesse mundo. Eu e você, irmãos, temos que viver na paz de Cristo. A única preocupação que eu e você podemos ter, e mesmo assim temos que colocar na mão do Senhor, é a nossa salvação, é a minha salvação, é a sua salvação. Porque eu sempre falo, eu sempre digo, se eu dormir hoje no Senhor, nas condições a qual eu me encontro, será que eu vou herdar o reino do céu? Você entende? Mas eu tenho certeza da minha salvação. Tenho certeza, porque esse Deus, ele é tremendo. É o Deus que faz, é o Deus que acontece. Então, irmãos, nós devemos crer que Deus cuidará de nossa ansiedade se entregarmos nossas preocupações em suas mãos. Podemos ter a sua paz incrível. Mesmo se todo o inferno estiver rugindo ao nosso redor. Então, irmãos, para fechar com chave de ouro,
tão grande como todas essas promessas são, elas não serão suas se você tá, ou seja, tão grande como todas estas promessas são, elas não serão suas se você não dá a Cristo suas preocupações com uma mão inteira. Ou seja, para que você entenda, tão grande como todas essas promessas são, elas não serão suas se você dá a Cristo suas preocupações com uma mão e tomar de volta com a outra. A verdadeira liberdade só é possível quando finalmente admitimos que é um fardo muito pesado para carregar. Lembra que Jesus fala: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Então, irmãos, que eu e você possa realmente a meditar, a estudar essa palavra, esse estudo, sobre a ansiedade, e ter vitória, entregando tudo na mão de Deus, deixando Ele conduzir nossas vidas para uma paz que excede todo entendimento. Sabe, irmãos, Deus, Ele é poderoso. Deus, Ele é poderosíssimo para fazer uma transformação na sua vida quando você realmente entregar tudo nas mãos dele. Sabe, eu estou cada dia mais aprendendo. A ansiedade é uma doença, como eu falei lá no início, que ela vem quieta, ela não dá alarme. Quando ela se propaga, quando ela dá o sinal, muitas das vezes não dá tempo de combatê-la. E eu e você hoje, nós temos essa oportunidade de entregar nas mãos de Deus e viver na paz de Cristo. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe seu sábado e que realmente você possa se livrar da ansiedade. Lembre-se, meus irmãos, que buscar uma ajuda profissional na área não é pecado. Muito pelo contrário, a palavra de Deus diz que Deus colocou os médicos para nos ajudar. Então, ore ao Senhor, peça ao Senhor para te indicar, e Ele vai indicar você para um profissional que vai te ajudar aqui na Terra. E entregue tudo nas mãos de Deus. Creia, jejue, ore, agradeça a todo momento, sabe? E Ele vai fazer. Ele só precisa de um coração acessível. O meu está acessível. E o seu? Irmãos, vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra e tudo que nela há. Pai, obrigado porque o Senhor é bom. O Senhor tem colocado em meu coração sobre esse estudo, sobre curando as emoções danificadas, porque realmente nós estamos com as nossas emoções danificadas e precisamos, Senhor, de uma restauração. Hoje nós falamos um pouco, Senhor, sobre a ansiedade. Falamos sobre obter essa vitória. Aprendemos que nós devemos colocar tudo em suas mãos. Aprendemos também quais são as fontes da ansiedade. Aprendemos também como devemos combatê-la. E aprendemos também, Senhor, que o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E que sem Ti, nada acontece. Obrigado por tudo. Obrigado por tudo, Senhor. Continue abençoando essa família que está a nos ouvir. Continue abençoando essa casa.
em nome de Jesus. Amém. Lembre-se, meus irmãos, que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quero desejar um feliz sábado para o nosso irmão Ronaldo Olágeno, né? Estou muito agradecido pela sua participação, né? E aos demais, né, que vão assistir esse vídeo e que estão assistindo, né? E obrigado por tudo. Eu só tenho que agradecer a Deus. Você que está ouvindo esse vídeo, se puder compartilhar, compartilhe. Eu estou aí com um canal no YouTube e estou precisando aí de 50 inscritos aí para que o YouTube entenda que as mensagens são eficazes. Mas está tudo na mão do Senhor, né? Quando chegar o momento, vai chegar. Deus tocando ao seu coração, sinta-se à vontade. Mas compartilhe. Talvez você tenha aí um querido da família, um amigo, um colega que precisa ouvir essa mensagem. Uma pessoa que está sofrendo com ansiedade, precisa entender algumas coisas, tá bom? Compartilhe sim. Fiquem com Deus, tenham um bom sábado, um excelente dia na presença do Senhor e nas suas orações coloque a mim e a minha família, Alexandre Cabral e família, né? E ore por nós, para que nós possamos crescer, porque nós estamos orando por todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima, se assim Deus o permitir.